Hello, gente! Hoje há um tema babado. Chemsex. Eu também não sabia o que era, fui estudar e vamos saber, João Caldas está aqui comigo, do lado direito. Uma emoção muito grande. O que é que tu fazes nessa área? Então, eu sou ativista, sou drag queen, sou Designer designer de moda e trabalho no GAT enquanto educador de pares num programa de consumo vigiado móvel. Portanto, faço redução de danos na área das drogas. E tu foste parar aí porquê? O que é que, aquele chamamento, o que é que brotou? Foi um bocado por acaso e foi durante a pandemia, portanto foi assim uma oportunidade que me apareceu assim, há menos de um ano, mas foi é uma maneira muito prática de pôr a minha experiência na primeira pessoa na área do consumo de substâncias e poder usar esse meu conhecimento para ajudar outras pessoas. E, portanto, tenho feito isso na área do chemsex, tenho feito isso no programa de consumo vigiado, e foi, assim, uma evolução super natural. Queres explicar o que é chemsex? Claro, então, o chemsex... Eu não sabia, aprendi hoje, conta. Boa. Então, o chemsex é a utilização de substâncias, portanto, psicoativas, em contextos sexualizados. Exato. Entre homens que fazem sexo com homens. Portanto, a utilização de drogas em contextos sexuais não é nenhuma novidade. Portanto, não é. Já existia antes de alguém chamar a isto o chemsex, mas a utilização de mefedrona, metanfetaminas e GHB, portanto, esta tríade de substâncias que enaltecem a performance sexual dos seus praticantes, e em homens que fazem sexo com homens, foi cunhado então este termo de chemsex. Mas vamos falar das drogas mais à frente, se há uma mistura, o perigo da misturada, claro, sabes? Certo. Do exagero da quantidade e tal. Mas diz-me uma coisa, essas drogas, o que é que elas fazem e porque é que o homem procura tanto isto, sabes? Então, já é certo e sabido que as comunidades queer têm uma afinidade muito grande pela utilização de substâncias psicoativas. Sim, não há novidade nenhuma. Exato. Tanto pelos traumas que tiveram enquanto cresceram. Claro, da autoestima, não é? Ficas mais confiançudo, não é? Exatamente. E, portanto, em especial as metanfetaminas vêm colmatar uma lacuna muito grande na autoconfiança dos homens. Nós temos, mesmo dentro da comunidade LGBT, temos uma hipermasculinidade muito afincada e, portanto, os corpos que não se adequam bem a esta hipermasculinidade que são assim mais desviantes, há sempre muita vergonha, há sempre muita inibição, e estas substâncias fazem com que isso tudo vá pela janela fora. E mais, o que é que cada droga faz? Eu quero saber. Então, as metanfetaminas e a mefedrona são estimulantes, portanto, fazem com que os praticantes estejam vários dias acordados em festa. Mas mistura-se as drogas, tipo, começa-se por alguma, ou não? Escolhem uma que tem mais a ver consigo? Geralmente há sempre esta tríade de substâncias e, portanto, nós temos os estimulantes, que são a tal mefedrona e as metanfetaminas, que são estimulantes do sistema nervoso central. E depois temos o GHB, que é um depressor. Portanto, há sempre este up and down, pronto. Então, há sempre esta mistura. E quantidades, e como bate? Tu ficas assim com o líbido muito mais aflorado, tu ficas com... Dá-te aquela confiança, chego arrasando o pau. Sim. Conta-me tudo. E quantidades, queremos saber que é para não haver perigo na área. Claro, então, o GHB é a substância mais perigosa destas três. Porque o coração acelera o batimento Não, ao contrário. Não? Ao contrário, é depressivo do sistema nervoso central. E, portanto, se tu tomares GHB a mais, podes adormecer e podes ter convulsões muito, muito grandes e, portanto, é muito importante medir as quantidades de GHB e espaçá-las pelo menos de hora em hora, para não haver uma sobredosagem. Portanto, é assim a mais... Queres dizer o aspecto e como se consome? Claro. É oral? Sim, o GHB é um líquido, portanto, que se toma oralmente, sim. E quantidade? 1 mililitro geralmente é assim, a dose mais comum. Sim. Exato. Há pessoas que vão para 1,5, pessoas que vão para menos, depois cada corpo reage de maneira diferente. Claro. As metanfetaminas e a mefedrona podem ser sniffados ou injetados. E, portanto, claro que injetado tem sempre muito mais perigo e, portanto... Por causa das agulhas e tal. Claro, e de partilha de material, que é sempre um grande risco. Claro, de noite às vezes já craizão, não é? E geralmente isto acontece em situações de festa, portanto costumam ser situações sexuais com 2, 3, 4, 5, 10 homens. Claro. E portanto a certa altura uma pessoa pega numa agulha que não é a sua e muito facilmente já craizão, contrai. Claro, acontece. Claro. João Caldas, tem uma box, vou puxar aqui, queria que tu olhasses
E o que é que te desperta assim mais curiosidade? O que é que te identificas mais? O que é que... E pesca? É? Conta-me porque é que escolheste esse. Sou um grande fã de cabedal. Boa. E gosto da cultura leather e gosto da sua simbologia e da importância que teve na história. Então conta, eu até estou curiosa. Que história é essa? Toda a cultura de fetiche teve sempre uma notoriedade muito grande dentro da cultura LGBT e sempre foi assim uma contracultura. E eu sou sempre muito apegado à cultura punk e à contracultura. E, portanto, tenho um grande fascínio pela dicotomia que há entre a cultura leather e o resto da comunidade. Gosto muito desses Boa. discursos dispares. Onde é que o povo se encontra para esses convívios mais hardcore shit, sabes? Consomem e tal. Conta-me tudo. Geralmente as festas são em casas de pessoas, portanto houve um movimento muito grande e mesmo agora visto com a pandemia em que perdemos todos os nossos espaços, há cada vez mais festas em casa das pessoas e portanto geralmente é em espaços privados, em especial porque também há muito consumo exatamente das substâncias e portanto não dá muito jeito de ser-se muito público em relação a estes consumos. As pessoas também se encontram muito em saunas e em clubes, mas as saunas costumam ter umas regras muito específicas de não utilização de drogas, mas as pessoas geralmente encontram-se acabam por em fazer às clubes. escondidas como Claro. qualquer clube. Certo, não é? certo. Sim, sim. Diz-me uma coisa, cria dependência, era isso que eu queria perguntar. Cria dependência, quanto tempo podes ficar viciado? Queremos saber isso, porque às vezes há um descontrole, não é? Tu acabas por, não é, sentir-te confiançudo com aquela substância e ficas ali vidrado e já não consegues te mandar sem aquilo, mandar para a praça, não é? Então, há drogas que são aditivas fisicamente, como a heroína. Portanto, uma pessoa quando consome heroína e deixa de consumir, o corpo ressente e, portanto, a ressaca é mesmo física. No caso das metanfetaminas e do GHB, não é tanto assim, portanto, é mais uma ressaca mental. Portanto, o que é que nos acontece? A utilização destas drogas muito rapidamente levam a consumos problemáticos, infelizmente. A tua experiência diz isso, não é? A minha experiência diz isso, exatamente. E de pessoas que conheço, da minha própria experiência, é muito flutuante. Portanto, há alturas em que tu estás em controle da situação e, portanto, consegues controlar as tuas doses e espaças as tuas atividades. Há alturas em que, infelizmente, acabas por usar 3, 4, 5 dias seguidos, sem dormir e sem comer. Sem dormir já aí... É péssimo, privação de sono, é muito já mau ficas para a saúde mental, sim, é muito mau para a saúde mental. E são substâncias que muito facilmente, pela sua natureza, em especial, por exemplo, as metanfetaminas, fazem com que a pessoa fique hiper feliz. E, portanto, há um pico de felicidade e depois também quando cai, vai down, vai mesmo cai pico, mesmo, não é? sim, cai mesmo. E tu tens uma ressaca no dia a seguir, demora uns dias e depois é que cai-te a ficha, ficas triste. Geralmente, logo no dia a seguir, sim, porque uma pessoa dorme mal quando para de consumir, portanto, geralmente até depois consome mais substâncias para conseguir dormir minimamente. E há logo ali uma ressaca imediata, porque o cérebro estava completamente com os químicos todos ao rubro e de repente há uma quebra muito grande. Há uma quebra. Sim, sim, e portanto a pessoa ressente logo. Quantos dias é que, baseado na tua experiência, o povo fica acordado, né? Que tira o apetite, ficas sem comer, ficas ali vidrado, porque aquilo assim, a duração, não é? Tu ficas horas e horas a fazer sexo. Quantos dias, assim, média? 1, 2, 3, 4, 5. Pode ficar ali, não é? Sempre com aquela potência mesmo a bater no vermelho, não é? Sexual ali borbulhando. Sim. E olha, se quiserem pedir ajuda, se sentirem que estão, sabes, que estão mal, que estão mesmo a bater no vermelho, que já estão a perder o controle, a quem é que se podem dirigir, falar abertamente sobre isso? Claro. Eu, por exemplo, tenho um grupo não é um grupo de autoapoio, não lhe queremos chamar isso, mas temos um grupo aberto de praticantes de chemsex chamado Chemtalks, que convida pessoas praticantes de chemsex a virem simplesmente falar, seja das coisas boas, seja das coisas más, seja de redução de danos, seja do que elas quiserem falar. Boa. Tens algum e-mail, algum arroba, algum... Se forem ao Instagram da Cosmic Care e fizerem um scroll, vai aparecer a imagem a dizer Chemtalks e o e-mail onde podem efetivamente enviar um e-mail e perguntar por estas Chemtalks.
Há outras alternativas. Há pessoas que, por exemplo, se dão muito bem com narcóticos anónimos quando estão à procura de sobriedade completa, porque depois também há este... o álcool à mistura, tens outras coisas que vêm Sim, assim, claro. não é? Tens sempre esta dicotomia de será que eu quero parar completamente de utilizar drogas ou será que Quem eu quero... está desequilibrado não admite muito, sabes? E Pois, a ideia de varia nunca muito. mais faz confusão. Não é Varia tão muito fácil. de pessoa para pessoa. Há pessoas que querem reduzir, há pessoas que querem consumir na mesma, mas consumir menos, há pessoas que querem ficar completamente sóbrias Entendo. e, portanto, vão para equipas de tratamento, como qualquer... Queria-te fazer uma pergunta. Força. Uma pessoa tenra, que chegou agora, ouviu falar, tem curiosidade, é jovem, como é que o ideal para introduzir nesse mundo, não é? Sem moralismo, sem nada, tem curiosidade, mas para não fazer piscininha assim logo no descontrole, sabes? Ir a medo. O que é que tu aconselhas? Se calhar tentar a não ir a grupos muito grandes e, portanto, ter algumas experiências um pouco mais privadas, mais 1 a 1 ou 2 a 1. Ou, Quantidades assim a medo, travando e tal. experimentar as substâncias com muito cuidado, experimentar doses muito pequenas, ler o máximo de informação sobre as substâncias, saber o que é que estão a tomar, testar as substâncias, por exemplo, na É muito Cosmic importante Care. saber de onde vem, não é? Exatamente. Estar com uma pessoa que te inspira confiança e tem controle, não é? Que já consome há algum tempo, para não podem ser traçadas e coisas até fora de controle, não? E saber sempre tomar conta dele, portanto, a pessoa tomar conta dela própria nos seus consumos. Alguém que tu confias, não é? Que esteja presente. Melhor ainda é confiar nela própria. Mas imagina, tu deu uma bad trip. Tens alguém que está contigo de confiança que te possa socorrer ou passar uma confiança. Esperemos que alguém de confiança esteja lá para, pronto, para efetivamente... Um amigo ou outro que ao menos analisa e vê. Imagina que está para o lado errado, está aqui para o lado errado, sabes, estás nervoso e não sei o que, sabes? Ficas atento ali a alguém que te pode... Sim, isso é sempre uma grande mais-valia, obviamente, consumir com pessoas com quem tu já tens algum tipo de confiança e tendo essas primeiras experiências um pouco mais resguardadas. Que quantidades é que de repente, podes morrer, podes ter uma... Era isso mesmo que eu ia dizer. Infelizmente a resposta é a morte. E conheci casos, porque eu vivi 6 anos em Londres, e portanto a cena do chemsex em Londres é muito mais forte do que, por exemplo, em Lisboa, apesar de a capital cá estar a acompanhar um pouco o ritmo. E infelizmente uma dose de GHB a mais é o suficiente para a pessoa entrar em coma. Por serem doses tão pouco diferenciadas, por exemplo, uma pessoa que tome 1,5 ml e depois tome 2 ml, ou que não espace como deve ser as suas dosagens de GHB, pode entrar em coma muito rapidamente. Que espaço é que tu... No mínimo 1 hora. No mínimo uma hora. Sim, e nunca misturar com álcool. Porque o álcool também é um depressor. E, portanto, pode ter um duplo efeito. E ir aos testes pelo menos 3 em 3 meses, é bastante importante. Fazer rastreios. Quanto mais souberem sobre a sua própria saúde sexual, mais confortáveis podem estar com os outros. Encarar sem medo. Então, kit, agulhas. Também agulhas, sim, levar os seus próprios materiais, levar o seu próprio lubrificante, as suas próprias agulhas é bastante importante, sim. Porque na hora H já está crisão, já falhou ali e já vai por tudo, não é? Sim. É isso, mas preservativo, diz-me uma coisa, o preservativo, há alguma coisa especial? Algum preservativo assim? Não. Um bom lubrificante? E um bom lubrificante, sim. Prazer e prevenção, dá para conciliar? Que equilíbrio é esse? Quanta? É importante saber quando parar. É importante saber quando já não se dormiu 3 noites e uma pessoa já está muito cansada e saber onde estão os seus limites. Conhecer o teu corpo e dizer, não, o corpo está a pedir descanso. Sim. E depois o resto, tudo o que acarrata a utilização de substâncias. Portanto, o dinheiro que se gasta nas substâncias, com quantas pessoas é que se vai estar sexualmente, se quer pôr algum tipo de limites. Há sempre aqui um balanço entre a prevenção e o prazer. Está sempre em escala. Claro, mas a vida não vai acabar amanhã e o povo não tem que estar a dar tudo ali Exatamente. naqueles dias. Exato, podem espaçar, podem perfeitamente... Há sempre festas, há sempre pessoas. Há sempre, Ramboia. Há sempre pessoas prontas. É isso, olha. Queria-te perguntar, onde é que se pode fazer os rastreios? Então, podem dirigir-se a Abraço ou a várias instituições dentro do GAT para fazerem os vossos rastreios.
Última pergunta para irmos embora. O que é que diz o teu pirilau, o teu pipi, assim, latejante? Libertem todos os pipis e todos os pirilaus. É? Libertem-nos. Assim, deixa fluir, deixa ir. Exatamente. Ai, que lindo. Beijo bom, gostoso. Obrigada. Foi coisa intensa, não foi? Ah, pois foi. Mas há mais. São 12. Calma. Próximo episódio, não perde. Tema barulho.